Tranquilo aí, gente? Bom dia. Muito bom ver o auditório lotado. Faz tempo que eu não vejo um evento presencial desde da nossa pandemia aí. Só eventos online, já estava cansado. Acho que é o segundo online, ou presencial. Agradeço aí o André e a organização pelo convite. Feliz de estar aqui, rever alguns amigos e ver essa gente toda interessada nesse assunto cansado que é testes, Java e tudo mais, tá? Mas antes de começar a falar desse tema sobre testes que eu curto bastante, essa palestra ela vai ser recheada de código. Muito código Java, código de Spring, código de testes. Então, eu queria ter uma ideia de quantos javeiros, quem trabalha, estuda ou pratica Java aqui. Só levanta a mão. Tem um número legal de javeiro. E javeiro que usa Spring ou Spring Boot? Também tem um número legal. E que escreve testes? Sem mentir, gente, sem mentir. Legal, legal, legal. É um número legal. É só para saber, porque o assunto é muito para javeiro, para Spring, para web, sistemas distribuídos e JUnit. Então, talvez algumas pessoas vão ficar meio perdidas. Tá tudo bem. Eu tentei ser o mais didático possível e eu espero que vocês consigam acompanhar, tá? Eu sou um pouco rápido, às vezes sou acelerado. É um problema, tá bom? Então, vamos lá. Favoreça teste de integração. Essa é uma opinião pessoal minha, mas o que eu quero dizer é, ou porque os seus testes de unidade não são suficientes para os seus microserviços ou sistemas distribuídos. É algo que eu quero plantar uma semente na cabeça de vocês, para que vocês cheguem no trabalho e pensem, será que eu estou escrevendo bons testes? Tudo bem? Então, para a gente começar, vamos voltar. Eu tenho quase 20 anos de carreira, tenho 18 anos de carreira aqui, eu sou uma pessoa antiga, velha, cansada, e ainda estou no Java, tá? E aí, tem essa foto aí de 2006, esse rapaz de branca e acocado sou eu, trabalhando no meu primeiro emprego de carteira assinada, viva a CLT, tá? Ali, aquele cara cansado ali de branca ali no meio, ali se apoiando no ombro do outro, tá? Isso é de 2006. Em 2007 eu fui trabalhar numa empresa de consultoria outsourcing que vende corpos humanos. E lá está eu com mais o meu time ali cansado. Olha essa minha cara, Jesus, eu não sei onde que eu arrumei essas fotos. E aí se a gente for mais longe, mais ou menos em 2007, 2008, tá eu e mais algum evento, e ali escondido é o Cristiano Milfon, que vai palestrar aqui também, tá? Cristiano Milfon ali olhando para mim, eu com essa cara de desesperado. Gente, quase 20 anos de carreira. Olha a minha cara. Eu sou um usuário de drogas. E se o Milfon fosse meu amigo, ele tinha me dado um prato de comida e uma tesoura para cortar meu cabelo. Porque não faz sentido eu trabalhar com TI e ser assim. Tudo bem? Era bem triste. Por que eu estou voltando no tempo? Mas voltar um pouco mais ainda, em 2004, onde eu tive o meu primeiro estágio em 2004. E foi em 2004 que o meu chefe, que é cearense, eu sou do Ceará, tá? Ele estudou fora, acho que no ITA, trabalhou em São Paulo, tinha uma empresa, voltou a morar em Fortaleza, no Ceará, e me contratou como estagiário. E aí ele foi para um evento em São Paulo, o primeiro evento de agilidade, eu acho, em São Paulo, de Extreme Programming, e ele voltou e falou, Rafael, senta aqui que está meu estagiário, deixa eu te mostrar aqui o que eu vi, um tal de Kent Beck falando ali, no evento. Ele sentou e mostrou, olha, esse tal de JUnit, e ele falou esse tal de TDD, Test Driven Development. Como assim, chefe? É tipo assim, você escreve o teste antes do código. Eu digo, isso não dá certo não, minha gente. Isso não existe, não. Isso em 2004. E eu ignorei isso. Somente em 2008 eu comecei a escrever testes de verdade. Mas ruins. Foi em 2009, com muito estudo, quebrando a cabeça, atrasando os projetos, sem meu gerente saber que eu estava tentando escrever testes, que eu comecei a aprender a escrever testes de qualidade. O que eu estou querendo dizer, gente, é que ainda hoje, as pessoas não escrevem testes. Se fala de teste desde 2004, quando eu comecei, até antes do que isso. Mas ainda hoje as pessoas não escrevem testes. O cenário melhorou. Tem mais pessoas escrevendo testes. Tá? O meu sentimento é que as pessoas, elas não estudam sobre testes. Deixa eu refrasear.
As pessoas na área de TI, elas estudam testes tanto quanto elas estudam sobre gira. Você só estuda gira o suficiente para colocar o seu cartão, mover no seu Kanban. As pessoas só estudam giro, teste suficiente porque são obrigadas no trabalho a escrever testes. Não porque elas entendem a importância ou porque elas precisam dos testes. Tá? Essa é uma percepção minha. E por mais que a gente tenha aumentado a quantidade de testes, sem dúvida, os testes estão uma porcaria. As pessoas escrevem testes muito ruins, pelo simples fato de que elas não estudam, não levam a sério, acham que é um tema simples, e não é. Tudo bem? Mas para não culpar o pobre do desenvolvedor, da desenvolvedora, o que não falta são dezenas de tipos de testes. Unitário, integração, estresse, segurança, teste mutante, exploratório, carga, contrato. Nossa, qual é o teste que eu vou escrever? A verdade é que um desenvolvedor, no dia a dia, ele só quer ter certeza de que o que ele está fazendo está funcionando. Ele quer corretude. E, geralmente, a gente consegue isso com esses 3 tipos de teste. Unidade, integração e ponta a ponta, né? Também chamado de aceitação ou teste funcional. Isso muda de literatura para literatura. Mas, quando você tem esses 3 testes, esses 3 tipos, que ainda é muito, com qual proporção eu escrevo mais unidade, integração ou ponta a ponta? E aí, criaram, alguns anos atrás, muitos anos atrás, a tal da pirâmide de testes. E a pessoa disse, olha, na base da pirâmide é onde você vai escrever mais o tipo de teste de unidade. Na metade, você escreve mais ou menos ali o tal da integração, e lá na ponta, o de ponta a ponta. Né? Na ponta da pirâmide, você escreve aquele teste de ponta a ponta. Prioriza teste de unidade. Alguém disse isso aí há 15, 20 anos atrás. O problema de falar de tipos de teste, gente, é que qual é o significado deles? Toda vida que eu entro numa discussão no Twitter, eu sou muito twitteiro e falo sobre testes, sempre tem uma confusão. Por exemplo, eu fui twittar que eu estava vindo para esse evento, né? Mandei aqui a descrição do evento, e aí veio um dos caras mais fodas de teste do Brasil e do mundo, Maurício Anishi. Se você não conhece, provavelmente você não está estudando teste suficiente. Esse cara dedicou pelo menos 15 anos da vida, graduação, mestrado, faculdade, pós-doutorado em testes. Tá? E aí ele veio e falou, cara, teste de integração não presta, não sei o quê, novamente porque a gente não tinha chegado a um consenso do que significava teste de integração. Então, toda vida que eu entro nesse assunto, entra a tal da pirâmide, você tem que primeiro chegar para a pessoa e falar, você entende, a gente está falando o mesmo tipo, unidade que eu estou falando, é a unidade que você está falando, integração é o de integração que você está falando, para a gente saber se a gente está conversando a mesma coisa na mesma página. Tá? Por isso, vamos começar entendendo, na minha percepção, para que vocês entendam o que eu estou falando, o que eu quero falar com unidade, integração e aceitação, ou ponta a ponta. Então, imagina que tem um browser, a minha aplicação ali, uma classe Java, o pacote, bibliotecas, né, um módulo e o banco de dados. E aí, o que eu chamo de teste de unidade é aquele teste da menor unidade do seu código, geralmente uma classe e um método. Eu estou testando aquela classe. Um teste de integração, geralmente, você testa um conjunto de módulos e acessa ali o banco de dados, o disco, um pouquinho de rede. Isso é minha percepção e eu quero que vocês assimilem ela. E, por último, tem um teste de aceitação ou teste ponta a ponta, né? Que é o teste que eu levanto o browser, de forma automatizada, eu levanto o browser, logo na aplicação, clico nos botões, que bate na aplicação, que bate no banco de dados, vai e volta como se fosse na percepção do usuário. Tudo bem? Unidade, integração e ponta a ponta, que é a aceitação. Então, voltando à pirâmide, por que é importante olhar para a pirâmide? Porque quando ele fala de teste de unidade, né, ou teste de integração ou ponta a ponta, ele está falando de velocidade. Você quer que os testes rodem muito rápido para que você tenha um ciclo de feedback rápido sobre o código que você está produzindo. Né? Então, quanto mais baixo na pirâmide, melhor, mais rápido é o teste. E quanto mais alto na pirâmide, mais próximo do mundo real o seu teste é, mais caro ele é, mais lento ele é, mais difícil de manter, de escrever, de debugar, mais frágil ele é. Por isso ele é mais caro. Mas ele é mais próximo do mundo real do que o que o usuário faz. Então, ele consegue
revelar bugs que você provavelmente não conseguiria num teste de unidade que roda em milissegundos. Tudo bem? E aí, esse aqui é uma pirâmide, mas o mercado não para quieto. Vieram outras ali na pirâmide. Veio o cone, o sorvete, que fala que como é que você tem que escrever a proporção, a distribuição dos seus testes. Veio o troféu, né, dizendo que você tem que, né, distribuir os testes dessa forma. Acho que geralmente a galera de front-end curte mais. E tem até o pessoal ali da Spotify que falou que você tem que usar o losango e tem que favorecer mais testes de integração. E teve gente que falou, não, nenhum deles, vamos simplificar. O meu é a pirâmide correta de teste. Um teste se divide entre os lentos e os rápidos. Acabou, favoreça os testes rápidos. Tudo bem? E aí, qual é que eu devo seguir? Qual é a melhor? Qual é que eu estou adotando na minha empresa? O que é que eu vou adotar amanhã? Gente, isso aqui são guias. Apenas guias. Você pode olhar, você não tem ideia, pode seguir alguns deles, mas provavelmente você não pode segui-los cegamente. Você precisa estudar, discutir, entender mais sobre testes. E não é à toa que esse cara, esse Justin, não sei nem como é que se pronuncia o nome dele, que ele é um criador de uma biblioteca de mock no mundo de JavaScript, o cara é muito bom mesmo. Ele falou, esse papo de pirâmide, de teste e tal, é tudo uma distração. Só estão perdendo tempo, vocês estão discutindo a coisa errada. Vocês têm que discutir sobre, o que é que ele fala? Que quase nenhum time escreve testes que prestam, que estabelecem limites claros e executam por uma velocidade muito rápida e são confiáveis e que falham pelo motivo certo. Mas é claro que as pirâmides, esses shapes de teste, esses gráficos importam. O problema é que as pessoas estão discutindo a proporção e não a qualidade dos testes. Tudo bem? E é isso que o Justin está batendo na tecla. E no final, o que todos esses shapes, esses gráficos procuram, é confiança. Você quer confiança no código que você produz. Você quer aumentar a confiança, você escreve teste para aumentar a confiança, e ao mesmo tempo minimizar o custo disso. Então, distribuir faz sentido, mas não adianta ter testes muito rápidos se eles não são bons, não te dão confiança. Tá? O que eu estou querendo dizer é que menos percentual, gente, menos distribuição e mais qualidade. E para ter qualidade de teste, até mesmo nessa distribuição, você precisa de contexto. E quando eu falo de contexto, eu estou falando, eu estou num sistema legado, eu estou num sistema greenfield, um sistema novo que está sendo criado do zero, eu estou numa startup, eu estou desenvolvendo uma biblioteca, eu estou desenvolvendo uma linha de comando, uma aplicação desktop, eu estou desenvolvendo um monolito, eu estou desenvolvendo uma aplicação mobile, eu estou desenvolvendo microserviços. Qual é o meu contexto? O meu time é experiente, meu time é iniciante, meu time está mudando de plataforma? Qual é o prazo de entrega desse projeto? E falando em contexto, e falando em microserviços, que é onde eu quero trabalhar aqui essa talk, quando eu falo de microserviços, eu estou falando de uma base de código muito pequena, eu estou falando de pouca ou quase nenhuma lógica de negócio centralizada no seu microserviço. Eu estou falando de muito I/O na rede, pouca computação, pouco uso de CPU. É mais acesso a banco de dados, broker, mensageria, HTTP, do que lógica de negócio ou computação pesada que vai consumir a CPU da sua máquina. O problema é que, mesmo nesse contexto, as pessoas olham para essa maldita dessa pirâmide e continuam escrevendo testes de unidade para cima e para baixo. Gente, o cenário mudou. As tecnologias mudaram, essa pirâmide foi pensada 15 anos atrás, quando a gente nem falava em microserviços ou sistemas altamente distribuídos, ou falávamos sobre APIs REST. A gente falava de aplicação web. Não tinha nem aplicação rica, sabe? A tecnologia evoluiu. E Martin Fowler, um dos maiores gênios aqui da indústria, que eu acho, na minha opinião, ele falou, isso em 2000, no comecinho da década de 2000 ali, se os testes de alto nível ali da pirâmide, eles são rápidos, confiáveis e baratos de modificar, então, gente, os testes de baixo nível, comunidade, não tem tanto valor assim. Aproveitem os testes de alto nível, que eles te dão dando o poder de ser algo próximo da produção, do mundo real, só que com o preço de um teste de baixo nível. Calma lá, quando eu falo alto nível, eu não estou falando de end-to-end, né, de testar como se fosse usuário. O pessoal da Nubank quebrou a cara e aprendeu com isso. Eles mataram os testes de ponta a ponta. Investiram em testes de integração e testes de contrato. Porque
eles viram que em determinado momento os testes estavam demorando tanto para rodar, que eles não estavam colocando sistema em produção na velocidade que eles queriam. O que eu quero dizer, gente, é que nessa talk, no contexto de microserviços, a gente vai favorecer teste de integração. Se eu fosse olhar para aqueles gráficos, seria algo parecido com o que o Spotify quer, que é a losango ali. Mas, novamente, temos que olhar contexto. Aqui é o contexto da Spotify. Tudo bem? O que eu quero dizer, gente, é que temos que focar em qualidade, não como vamos distribuir os nossos testes. O que eu estou dizendo é, desde que os seus testes foquem em velocidade, sejam fáceis de escrever e manter, e deem um bom feedback, você está bem. E quem disse isso? Foi o meu crush, Maurício Anishi. Maurício Anishi falou isso. Ou seja, o que esses caras, Maurício Anishi, o Fowler e o Justin estão querendo falar, é que eles estão buscando confiança, aumentar a confiança, minimizando os custos. E para a gente entender como é que a gente consegue isso, vamos dar um contexto, uma livraria. E quando eu falo de livraria, vamos implementar nossa livraria usando microserviços. E vamos usar o bom e velho Java e o bom e velho Spring Boot da massa. E claro, eu não quero complicar a vida de vocês. Eu vou fazer o bom e velho CRUD, porque é 90% do dia a dia que a gente faz. Tudo bem? Então, o que eu estou falando é que eu vou ter uma aplicação, que vai rodar um servidor que vai rodar minha aplicação Spring Boot, vai ter um navegador que vai mandar uma requisição, um front-end qualquer, uma requisição JSON, que vai bater na aplicação, que vai mandar um select, uns inserts para o banco de dados, e vai retornar uma resposta JSON para o meu cliente. E é esse código que nós vamos falar, esse microserviço que só vai fazer uma única coisa nesse caso, que é o CRUD de livros. Tá? E aí esse microserviço é uma classe controller do Spring. Essa classe controller do Spring é uma nova livro controller, que eu anotei ela com hash controller, e ela tem um método cadastra, que recebe uma request, que seria o JSON que está vindo do browser, e transforma nesse objeto novo livro request. E o Spring eu uso a anotação @requestBody para transformar JSON em objeto Java, né, a tal da deserialização, e uso o @valid aqui para dizer o Spring Boot valide o JSON que está chegando nesse meu objeto request. E, claro, eu estou retornando aqui um objeto genérico, response entity, que vai ser o meu JSON de retorno. E esse método ele está anotado com @postmap para a URI /API /livros, porque eu quero receber um post nessa URI. E eu anotei o método com @transactional, porque eu mexo com banco de dados e eu quero abrir e fechar uma transação e comitar no momento apropriado. E aí, no meu código, eu tenho um if básico. Se o ISPN do livro já existe, eu dou uma mensagem de erro dizendo que o livro já é existente. Eu não quero livros duplicados no meu sistema. Se passar por isso, eu transformo aquele request, aquele DTO de entrada, numa entidade de negócio, gravo no banco de dados usando o meu repositório, que é a minha interface para enviar comandos para o banco de dados relacional, e retorno aqui um HTTP 201 dizendo que está criado. Essa é a minha API REST. Bem simples, tá? Então, vamos escrever o teste para isso, né? O tal do teste de integração. Não. Vamos primeiro escrever o teste de unidade, como é que a maioria das pessoas, pelo menos por onde eu tenho passado, tem escrito. E estão usando a tal da pirâmide, mas ninguém para entender o contexto da pirâmide, ou o próprio contexto. Tá? Então, vamos focar na tal do teste de unidade. Vamos começar pelo Happy Path. Quem escreve testes sabe o que tal é o caminho feliz, é o caminho que o usuário vai fazer e tudo vai dar certo. Tá. Então, eu criei uma classe de teste aqui, e essa classe de teste tem um método qualquer do tipo void, e eu anotei ele com @teste do JUnit, e dei um nome para ela, @displayname, deve cadastrar, novo livro. É o cenário, é o caso de uso que eu quero testar. E aí, todo o teste, independente se é unidade, integração, aceitação, se divide em 3 blocos, o cenário, a ação e a validação. E aí, no bloco de ação, basicamente, eu quero executar o meu controle, o método cadastra da minha classe, passando a request, que é o objeto que eu criei lá em cima, com os dados corretinhos aqui. Eu estou testando teste de unidade, estou testando a minha classe, o meu método cadastra. Tudo bem? Só que para poder executar um método cadastra, eu tenho que instanciar o meu controle, eu tenho que dar um new nele. É um teste de unidade. Ele está rodando tudo em memória. Eu instancio o meu objeto e passo o meu repositório via injeção de dependência, que foi o que o Aquiles falou. E agora, para eu poder passar esse repositório, eu não posso passar o repositório real, porque o repositório real, ele acessa o banco, e um teste de unidade não acessa banco. Então, eu moco, eu crio um objeto repositório fake.
Posso criar na mão ou posso usar uma biblioteca como Mockito. E se eu tenho um objeto fake, que é um dublê, que nem dublê de filme, eu posso dar comportamento a ele. E eu posso dar comportamento em tempo de execução. Isso quer dizer que eu vou dizer para aquele repositório que é fake. Quando o método existe by ESPN for chamado da classe repositório do meu mock, recebendo exatamente esse valor de ESPN, retorne false para o meu usuário, para o meu código, para o meu cenário. Tudo bem? E agora, quando eu dei esse comportamento para o meu dublê, para o meu objeto dublê fake que roda em memória, eu vou receber o retorno e vou no bloco de validação verificar se o status retornado é criado. Tudo bem? Se eu executar esse teste, o teste passa no meu IntelliJ. Perfeito. Rodou em 1.2 segundos. Roda até mais rápido, porque o IntelliJ é uma interface gráfica e tudo mais. Isso roda em milissegundos. Tudo bem? Rapidíssimo. Melhor teste do mundo. Show. Mas aí se eu rodar o cobertura e ver a cobertura de linhas por onde o meu teste passou, eu vou perceber que não entrou no if, a linha não foi coberta, ela está vermelha, ela não entrou no if. O que eu quero fazer agora é entrar nesse if, criar um novo teste, um novo cenário que entre nesse if. E aí eu vou criar um teste, não mais de RapPath, mas de caminho alternativo. Tudo bem? E aí, na mesma classe de teste, eu vou minimizar aquele primeiro teste ali, tá bom? Está minimizado aí, e vou criar um novo método de teste. Esse novo método de teste vai ser, não deve cadastrar novo livro quando o livro já estiver existente. Eu quero entrar no if. E agora eu vou colocar o meu código. E nesse meu código também se divide em 3 blocos. E aí no bloco de ação eu vou criar o meu controller. E vou executar o método controller cadastra passando a minha request. Só que nesse caso, eu quero capturar uma exceção de negócio lá do meu controller. Então eu vou usar o método assertThrows do JUnit. E o método assertThrow está dizendo o seguinte: assegure que vai ser lançada uma exceção do tipo response status exception ao executar esse bloco de código. Pegue essa exceção como retorno e teste se ela de fato retornou a mensagem esperada. Show de bola. Só que para retornar a mensagem esperada, eu preciso mudar o comportamento do meu mock. E agora eu vou dizer, quando o meu método exist by SBN do repositório receber esse SPN, essa string, retorne true para entrar no if, true para entrar no if. O mock serve para mudar o comportamento em tempo de execução, para adaptar o cenário que eu quero executar. Tudo bem? E agora eu posso rodar o meu bloco de validação e rodar o meu teste. Quando eu fizer isso, o teste passou. 2 testes passando em 1.2 segundos. Que velocidade! Show de bola, 100% de cobertura. Uhul! Posso mandar para a produção? Claro que você pode. Mas, e se? E se, gente? Se você confia demais nesse código, e provavelmente a maioria das pessoas que escrevem esse tipo de teste confia, o que acontece se eu apagar essa anotação @valid, que é responsável por validar o bendito da entrada do JSON? Eu vou remover. Basicamente, o que eu estou dizendo, eu estou desligando a validação do meu controller. Vamos rodar o teste? Rodei o teste, passou. Peraí, como assim passou? Peraí, vou melhorar, vou fazer algo mais drástico. Eu vou na minha entidade, que é uma entidade livro, uma entidade que representa a tabela do banco de dados, que tem ID, SPN, título, publicado em, que está anotado com @entity do Hibernate, @ID, dizendo que esse campo ID é um ID, uma PK, e ela gera um autoincremento no banco. Eu vou apagar o @entity. É bem mais crítico do que o @valid, que é opcional. Quando eu rodar minha bateria de testes, passou. Como assim passou? Não, mais uma vez, tem algo errado. Vou apagar agora o @postmap, não tem mais nem API apontando aqui para chegar. E vou apagar o @hashController, não tem mais nem controller na minha aplicação. Roda os testes. Passou, como assim passou? Eu sou um palhaço para você? A confiança que eu quero dos meus testes, que eles deveriam me dar, não está acontecendo, não está rolando. E não foi por falta de aviso. O Follett falou, se os seus testes são rápidos, confiáveis e baratos de modificar, invista. O Justin também falou que a gente não está escrevendo testes rápidos e confiáveis. E o nosso querido Maurício Onishi falou, os testes têm que ser bons de feedback, confiáveis, eles têm que quebrar pelo motivo certo. Meus testes não quebraram, eu apaguei código e não quebrou. Se tem algo mais doido que isso,
Eu não sei. Cadê a confiança? E quando eu falo de confiança em teste, eu como desenvolvedor que escrevo teste há muito tempo, eu penso, o meu teste, ele tem que ter corretude, ele tem que quebrar pelos motivos certos, ele tem que garantir que a coisa funciona, ele tem que facilitar, revelar bugs o mais cedo possível, antes da produção, e ele tem que detectar mudanças de médio e longo prazo, como apagar uma anotação, mudar um if, ou mudar uma biblioteca, ou dar um upgrade no seu framework. Tudo bem? Então, se você quer entender como é que eu posso escrever bons testes no cenário de microserviços, utilizando JUnit, Java e tudo mais, cola comigo, porque o meu nome é Rafael Ponte, eu sou desenvolvedor, engenheiro na ZUP, trabalhando com educação, capacitando times para que eles consigam ser acima da média e elevar a régua dentro da empresa, junto com o meu amigo Jordi. Eu sou de Fortaleza, terra do sol, onde se faz 40 graus na sombra, tudo bem? Aqui para mim está muito frio, gente. Lá no Ceará, chegou em 24 graus, o cearense já adoece. Tá bom? E quando meus momentos vagos, né, ociosos, eu sou um dev cansado, um podcaster frustrado. E aí vamos voltar agora a entender como é que a gente pode escrever testes de integração de qualidade. Vamos voltar para o nosso código? Aquele nosso controle bonitão da massa. Bem simples, gente. Não tem nada demais. Vamos cobri-lo com testes. E eu estou falando de testes de integração, porque esse é o foco da Talk, e eu quero provar para vocês que faz sentido escrever teste de integração e não teste de unidade. Opa, meu mouse está falhando? Mas quando eu falo de teste de integração, novamente a gente vem pela discussão, o que é teste de integração? Não há consenso, toda a literatura muda, todo profissional muda, o Anish, que é o cara mais bambambam de teste, acha que é uma coisa, o Rafael acha que é outra, o Aquiles e o Jordi também. Tá? Então, é difícil descrever testes. Hoje, a pessoa que mais conseguiu descrever bem teste foi esse tal desse Ted Young. Ele falou o seguinte, né, é o que eu sempre digo, um teste de unidade, né, tem a definição do Michael Feathers lá, que ele fala que tem que ser rápido, não toca banco, não toca rede, não toca disco, é isolado, é independente, pode ser rodado em qualquer ordem. Isso é o que o Michael Feathers, um dos bambamans aí da agilidade e tudo mais, também fala. E qualquer outra coisa disso não é teste de unidade, é qualquer outro tipo de teste. Mas aí o Ted Young ele fala, vamos simplificar? Teste de integração, vamos separar, que o teste de unidade é o teste que não faz I/O. I/O é trafega na rede, bate no banco, vai no broker, manda um HTTP ou vai no disco, depende do sistema operacional. Isso é um teste livre de I/O. E o teste de integração ele considera como o teste que depende de I/O. Bate no banco, vai na rede, vai no disco, depende do sistema operacional. Tudo bem? É uma definição bem simples. Se tem I/O, é teste de integração. Se não tem I/O, podemos considerar que é um teste de unidade. Existem nuances. Por exemplo, get the current date, o sistema operacional te dá. É de integração ou é unidade? Java me gera um número randômico. É de integração ou é de unidade? Me dê uma variável de ambiente. É de integração ou de unidade? Existem nuances. Mas ainda assim, mais simples é, se rodou, bateu na rede, bateu no banco, bateu em disco, dá para considerar como teste de integração. Tá bom? E por que isso é importante, gente? Opa. O mouse está falhando. Por que isso é importante? Porque testes de integração se aproximam da produção. E no mundo de microserviços, o que a gente mais faz é I/O. Lembra? Muito I/O, pouca computação, pouca lógica de negócio. Então faz todo sentido. E aí, gente, quando eu falo de mais próximo da produção, eu estou falando que eu quero um teste que tente simular o mais próximo possível isso. Um browser ou um API ou um cliente mandando um HTTP request, batendo na minha aplicação e batendo no banco, batendo na minha aplicação Spring Boot, no meu controle, e, claro, batendo aqui no meu banco de dados. E se é mais próximo da produção, eu preciso de um banco de dados. Então, eu posso rodar localmente com o meu Docker. Tudo bem? Ou seja, vamos escrever o teste. E como vamos escrever teste, vamos começar com o RapPath. Esse aqui é o nossa classe de teste, que é grandinha e tal, do Spring Boot. Tá? Vamos trabalhar com o Spring Boot, é o nosso contexto. E aí, basicamente, ela vai diminuindo com o tempo, tá? Eu crio uma nova classe, essa classe eu anoto com @springboot_test para dizer que essa classe de teste é uma classe de integração, ele vai levantar o contexto da aplicação, como se estivesse rodando próximo da produção, mais algumas configurações básicas aí, para dizer que vai envolver requisição HTTP, e eu criei um método de teste que é basicamente JUnit.
Anoto ele com @teste, @displayname, e, novamente, os 3 blocos básicos. Todo teste tem cenário, ação e validação. Tudo bem? Na ação, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, manda uma request HTTP, utilizando esse tal desse mock MVC, que é um objeto injetado pelo Spring Boot. Mande um post para essa API, com o conteúdo do tipo JSON e o conteúdo JSON em si, que foi gerado a partir da minha request lá, que é um objeto Java, e eu transformei ela em um JSON, uma string JSON. E espere como resultado o status excriado. Tudo bem? Show de bola, Rafael. E agora, faça a validação e verifique se existe um registro no banco de dados. O count igual a 1, que é o efeito colateral. Eu alterei o banco de dados, eu quero verificar se ele foi alterado. E, por último, limpe o banco de dados sempre antes de cada teste, para que o teste não fique sujo. Show de bola, rodei a bateria de teste, massa, passou, cobertura, show de bola, falta entrar no if. Uhul! Mas o que rolou por baixo dos panos, minha gente? Eu levantei a aplicação, levantei o banco de dados, levantei o pool de conexões, levantei o Hibernate, gerei o banco, mandei SQL, mandei HTTP, gerei JSON, deserializei JSON, fiz validação, tudo isso, 80% feito pelo meu framework e pouco pelo meu código que eu escrevi, fazendo I/O. Tudo bem? Posso mandar para produção? Até pode. Vamos para o caminho alternativo. Caminho alternativo da mesma classe, comentei aquele teste anterior, criei um novo teste, que verifica agora o livro existente para entrar no if. Eu tenho o meu cenário, que é meu objeto, eu vou salvar no banco de dados aquele livro. Por quê? Porque eu quero que entre no if. O if é se já existe no... Eita, bati aqui. Se já existe no banco, eu tenho que cadastrar antes no banco, preparar o cenário, e aí eu executo o meu código, que basicamente ele verifica se o status é de Unprocessable Entity 422, e verifico se a mensagem de erro é livro já existente. Verifico se o resultado é 1, né? Porque o if vai entrar e eu já vou ter um registro lá no banco. Perfeito, rodei o teste, ele passou, muito bom, 100% de cobertura. Posso mandar para a produção? Não! Vamos para mais um teste, tem um teste de validação, o que nós não fizemos no teste de unidade, porque eu não escrevi aquele código, eu só anotei o meu objeto com anotações de validação. Então, vamos ao caminho alternativo 2. Caminho alternativo 2, na mesma classe, eu vou lá e crio um novo teste para parâmetros inválidos, quando os parâmetros são inválidos. Crio um objeto cheio de dados inválidos, ISBN inválido, título inválido, data de publicação inválida, mando a requisição e verifico se ele me retorna, a minha expectativa é um bad request, com 3 erros de validação e 3 mensagens de erro que eu espero. E eu espero que não tenha nenhum registro no banco de dados, porque se eu mandei um objeto inválido, eu espero que o controle devolva um erro de validação e não grave nada no banco de dados. É o tal do efeito colateral, não é para ter efeito colateral. Se eu rodar, uhul, passou. 100% de cobertura ainda, já estava 100%, mas foi um cenário não tão óbvio assim. Uhul, posso mandar para a produção, gente? Pode, claro que pode. Mas e se, minha gente, nesse código, eu apagar o @valid? Se eu apagar o @valid, desligamos a validação. Se eu rodar, o teste quebrou. O teste quebrou, como eu esperava, 400, mas veio 201, ele gravou no banco de dados. E se eu clicar na linha da minha IDE, ele vai na linha onde quebrou. Falhando pelo motivo certo, me indicando onde quebrou. É isso como desenvolvedor que eu quero. Tudo bem? Ele é certeiro. Vamos de novo. Vou apagar o @entity. Vou rodar a bateria de teste. Nenhum teste passou, quebrou tudo. Quebrou tudo, gente. Não foi à toa. Vocês não estão entendendo. Quando eu tiro o @entity, a aplicação nem sobe. Se eu só tenho um teste de unidade, eu tiro uma anotação e eu digo, pode mandar. A pipeline passou. Não vai nem subir na perna da produção. Porque você confiou numa porcaria de teste de unidade para um contexto que não faz muito sentido. Tudo bem? Eu poderia continuar, mas eu já tenho confiança suficiente que o tipo de teste que eu estou escrevendo faz sentido para o meu contexto. Eu posso mandar para a produção? Você até pode, mas e se? E se você estiver num contexto crítico, como no Nubank ou no banco que tem uma transação financeira, ou tem que guardar um registro muito importante, ele não pode ser duplicado, não pode ser corrompido, não pode ter inconsistência. Não é um cenário de uma livraria, mas imagine se fosse. Se fosse, gente, se eu olhar para esse código, um desenvolvedor, uma desenvolvedora mais experiente, mais sênior, ele bateria o olho nesse código e falaria, tu acha mesmo que esse if garante que não vai ter linhas duplicadas na tabela?
sem fazer qualquer esforço, um desenvolvedor, uma desenvolvedora experiente bateria o olho e veria isso. Está duvidando? O que eu estou querendo dizer, gente, é que se eu tenho uma minha aplicação no meio e tenho 2 usuários, e um usuário manda uma requisição post, e ao mesmo tempo, outro usuário manda a requisição, antes de o primeiro usuário receber a resposta, ela também, o segundo usuário, também vai cadastrar o mesmo livro no banco de dados. Se eu rodar um select asterisco from, eu tenho as 2 linhas duplicadas. Aquele if não resolveu o meu problema. Por que ele não resolveu? Porque temos um bug de race condition. Existe uma janela ali entre ler e inserir o dado. E nessa pequena janela de meio milissegundo, 1 segundo, 10 segundos, não importa, pode haver esse problema de concorrência. E se sua aplicação é web, ela naturalmente é concorrente. Naturalmente. Mas, claro, no seu contexto, na sua intranet, onde você tem certeza que aquele só vai ter um usuário e aquele dado naturalmente não tem concorrência, eu não me preocuparia com isso. Mas num sistema como a Nubank, transações financeiras, atualização de saldo, eu tenho que me preocupar com isso. E o caminho nada óbvio, mas que certamente você não resolveria com o teste de unidade, eu posso escrever um novo teste que vai verificar se aquele bug existe. Tá? E aí, gente, eu vou enviar aqui um JSON, usando um método que eu criei aqui, execute concorrentemente, utilizando 10 usuários concorrentes, executando essa request. Estou simulando um ambiente concorrente. Levantei 10 threads para executar um post HTTP, tentando cadastrar o mesmo livro. Se eu rodar, eu espero que o único efeito colateral é que tenha um único livro cadastrado. Quando eu rodar o teste, what? Tenho 10 livros cadastrados, 10 usuários, 10 livros. Gente, isso aqui não pode ir para a produção. Eu corrompi o meu saldo, eu dupliquei transações financeiras. Não faz sentido. Claro, para um livro não faz, mas, gente, é só para vocês entenderem. Temos que corrigir, escrevi errado, corrigir o problema. E para corrigir esse problema, eu vou lá na entidade, no campo ISPN, e adiciono a @column unique, dizendo que aquele campo é único. Isso vai gerar no banco de dados uma constraint de unicidade. E aí, com essa constante de unicidade, se eu rodar o teste de novo, passou, porque o banco garantiu que 10 usuários concorrentes ou mais não vão duplicar registro no banco de dados. Show de bola. Se você quiser entender um pouco mais sobre Race Condition, com Java, Spring, Hibernate, acessa essas palestras desse meu querido amigo Jordi, que nesse último ano ele está especialista nesse assunto, palestrando e blogando bastante sobre isso. Tudo bem? E claro, gente, se eu rodar toda a bateria, todos os testes passam. Aonde? Tirei. Quer pousar não, Jordi? Show, gente. Tranquilo? E claro, para finalizar aqui, gente, se eu rodar toda a bateria passa. Concluindo, vamos observar. Essa talk não foi sobre teste de unidade ou teste de integração. Porque todo mundo gosta disso. É simples, não tem que pensar. Essa falsa dicotomia. Tudo bem? Não é sobre isso. O Aquiles falou, um dia perguntaram ao Platão, e aí, Platão, unidade ou integração? Platão, nesse momento, desistiu da filosofia. Não é sobre isso, gente. Tá bom? Nem é sobre a tal da pirâmide ou qual gráfico você vai utilizar. É sobre qualidade. É sobre menos sobre quantidade e como se distribui os testes, e mais como eu escrevo testes que me garantam qualidade, que sejam rápidos, sejam fáceis de escrever e sejam confiáveis, que me dêem um bom feedback. Ou seja, é sobre confiança. E confiança tem a ver com o contexto. E no nosso caso, o contexto foi microserviços, onde eu tenho uma base de código pequena. Se eu tenho uma base de código pequena, eu tenho pouco código. Se eu tenho pouco código, eu tenho pouco teste. Se eu tenho pouco teste, não importa muito a velocidade. Vai rodar rápido de qualquer jeito. Você não vai ter uma bateria de 1000 testes. Tudo bem? E muito I/O e pouca computação. Ou seja, eu posso focar no tipo de teste de integração. Tudo bem? Não estou dizendo que você não vai escrever teste de unidade. Estou dizendo para você favorecer. Não é ignorar que existe teste de unidade. É favorecer, porque nesse contexto faz mais sentido. Tudo bem? E para isso, para ter bons testes de integração, você tem que abraçar o seu framework.
o Spring, o Rails, o Micronaut, o Laravel, o que for, porque eles vão te dar o caminho das pedras, vão te dar o guia correto de como tirar o melhor do framework, escrever testes rápidos, confiáveis e que falham pelo motivo certo. E claro, estude, pratique, fique bom na escrita de testes. Não tem caminho fácil. E quando eu falo de estudar, é comprar o livro do meu querido crush Maurício Anishi, que fala como você deve escrever bons testes sistemáticos. Ele vai te dizer, olha, pense dessa forma, escreva dessa forma, evolua os testes dessa forma, e você vai ter testes com qualidade, seja de unidade, integração, ou até mesmo aceitação. E claro, se você quer ficar bom em Spring Boot, e como tirar proveito do Spring Boot dos testes, esse cara aqui, ele tem aqui um bom curso de Spring Boot, bem completinho, sobre testes, que vale a pena. E se você ainda duvida de tudo que eu falei, de verdade, duvida, tá puto comigo, chega amanhã no seu trabalho, amanhã não, segunda-feira no seu trabalho, pega no seu controle, apaga os controles aqui, apaga as anotações e roda a bateria de teste. Não um teste, a bateria. Se não quebrar nada, te preocupa. Eu te desafio. Obrigado, espero que tenham gostado. Valeu. Da hora. AWS vai cair, tanta gente excluindo a anotação. Alguém tem dúvida? Mais alguém? Não? Rafael, parabéns pela palestra. Eu estou com uma dúvida aqui. Você falou que por onde o caminho que você passou, você viu muito teste de unidade e poucas pessoas favorecendo testes de integração. Tem alguma dica que você tem? Alguma receita que a gente possa pensar ali para conseguir escrever um bom teste de integração utilizando Spring? O bicho é marqueteiro, né? Não, tipo assim, tem esse material que eu falei, eu acho que tu está querendo falar do tal do CC, é isso? Não sei. Não sei se é isso, né? Mas é porque, geralmente, na ZUP, né, o Jordi, a gente trabalha com educação, e a gente tem que ensinar, capacitar as pessoas sobre como escrever bons testes, bom código, qualidade e tudo mais. E aí a gente percebeu que, na maioria dos testes de integração, no nosso contexto, que é muitas aplicações enterprise corporativa, todo teste de integração, deixa eu voltar aqui um pouquinho, fica mais fácil. Vou pegar aqui o último teste, ó. Todo teste de integração, eles têm, eu não lembro agora, o Jordi detectou um padrão lá, a gente detectou um padrão, só que o Jordi deu um nome para esse padrão, ele chamou de CCE. Eu tinha esses slides, eu tirei, porque já estava muitos slides, deu quase 400 slides, gente. Eu faço tudo muito rápido, as mulheres até reclamam às vezes, mas faz parte. É o que tem, né? Então, a questão é, todo teste de integração, ele tem meio que um padrãozinho, né? Me lembrei, Jordi, que está com o microfone... Não, passa o controle, passa o microfone para ele, por favor. Eu não lembro. Falei. Basicamente, a gente começa olhando para a corretude do contrato, né? O contrato da API, está correta a minha API, minimamente correta? Eu mandar um post, passando esse JSON e recebendo a resposta como eu espero? O código como eu espero? Mais ou menos isso. Perfeito. Depois a gente olha para o quê? Para o contexto de execução, né? Se a gente está usando banco de dados relacional, se a gente está subindo um servidor HTTP, e a gente tenta trazer esse cenário mais próximo da produção. Perfeito. Para se aproximar ali e identificar as falhas no momento correto. Perfeito. Né? E depois a gente termina com o efeito colateral. O efeito colateral. Né? Geralmente, o teste de integração que faz I/O, ele tem algum efeito colateral. Escreve em disco, escreve em banco, atualiza um registro, manda uma mensagem para uma fila. Tudo bem? Gente, salva de palmas para o Jordi, por favor. Que homem, que homem. É isso. Mais alguma pergunta? Ô, Ponte, aqui. Só os palestrantes perguntando. Então, gente. Mas como que você lida com esse efeito colateral para um teste ser independente de outro teste? Perfeito, né? Geralmente, como eu te disse, todo teste tem o caso do cenário. Aqui é um banco de dados, então basicamente é limpar a tabela, limpar os registros da tabela. Se fosse uma fila, eu limparia a fila. Se fosse um disco, eu apagaria aquele diretório, aqueles arquivos. É basicamente garantir que antes de algo ou depois de algo, você limpa o estado. Por estar tudo local, você tem controle. Se você tem controle, você tem algum determinismo, mesmo trabalhando no mundo de sistemas distribuídos, onde determinismo quase não existe, porque a rede ela é naturalmente não confiável. Tá bom? Seria mais ou menos isso.
Muito bom. Mais perguntas? Opa, não vou correr, não. Quem foi? A minha dúvida é a seguinte, pensando num contexto onde você tem um BFF que faz várias chamadas, só que, nesse caso, ele não fala com o banco, ele vai falar com outros serviços. Então, você pode até subir os containers com imagem desses serviços, mas você ainda acha que as respostas você vai ter que mocar elas em algum momento. Ainda prevalece você ter um teste de integração batendo inicialmente no BFF e você ter toda a complexidade para validar que, de fato, ele fez as chamadas que ele deveria fazer para os serviços, ao invés de você tentar isolar as partes, por exemplo, as integrações que tem com serviços externos, você fazer testes de unidade, mocando as respostas, assim como você faria se tivesse um teste de integração completo. E aí, essa parte mais inicial ali da borda do BFF, você testar isolado, você acha que um teste de integração, ainda assim, você consegue ter mais qualidade nele, nesse contexto? Legal. A pergunta é boa, tá? Aí que tá. Teste de integração, ele tem que ser confiável, mas ele não pode maltratar o desenvolvedor ou a desenvolvedora. Se ele começar a prejudicar, complicar a experiência de desenvolver, lembra, ele tem que ser fácil de escrever, talvez não valha a pena. Vamos pegar o caso aí do que eu tenho um microserviço, que a única coisa que ele faz é mandar HTTP para outro microserviço, seria mais ou menos o que ele está falando. Gente, geralmente eu não tenho controle sobre o outro microserviço. Eu não sei qual é a tecnologia que ele roda e talvez eu não tenha nem contato com o time que desenvolve. Quando eu não tenho controle, isso é um forte indicativo que vale a pena mocar. Entende? Mas se nós estamos falando de sistemas críticos, você pode mocar aquilo ali, mas ao mesmo tempo ainda ser de integração. O que eu estou querendo dizer é, ainda vale a pena olhar para o contrato. Eu preciso realmente mandar aquele HTTP e retornar, por mais que o servidor web, que está simulando a API do sistema que eu não tenho controle, ela está rodando localmente. Eu levantei um servidor em memória HTTP só para simular isso, para poder ter o I/O na rede e poder verificar possíveis problemas. Novamente, contexto. Vou ser sincero, na maioria dos casos, eu moco. Só que ainda assim eu escrevo um teste de integração. Por quê? Eu estou levantando a minha aplicação, estou levantando o Spring. Só o fato de levantar o Spring já é um teste de integração. Por mais que eu esteja mocando aquela chamada na rede. Entende? Então, novamente, você tem que saber o que você espera do teste. Quando ele quebrar, o que é que você quer que ele te diga? O que você espera dele? Qual é o nível de confiança que você quer? Em alguns casos eu só moco. Em alguns casos bem críticos, eu quero simular problemas de rede, perda de pacote, timeout, lentidão, corromper o JSON que veio pela metade. Talvez eu tenha que ser um pouquinho a mais de mock e levantar um servidor HTTP que vai mocar mais próximo da produção. Faz sentido? Se tiver dúvida, é só falar. Muito bom. Então, eu acho que quem tiver mais dúvidas, procura o Rafael no Coffee, tá bom? E é isso, obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Valeu, aproveitem. Sobre o Coffee.